Bom dia Camila, bom dia Daniela, Eduardo, bom dia João Vitor, Júlia, bom dia Nicole, bom dia Luci, Yasmin, bom dia queridos, são 8h15, vai começar a nossa aula de história. Bom dia queridos, bom dia. Bom dia Camila. Estão prontos? Legal, se tu puderes acompanhar a aula, né, com um livro por perto, com algum mapa para a gente também se situar, se localizar. Na nossa aula presencial, o prof coloca lá o mapa no quadro, né? Um rascunho, mas enfim, para a gente se situar espacialmente, enquanto a gente também vai se situando temporalmente, né, na linha do tempo. Mas aqui, como a gente não tem esse recurso, seria legal, enfim, te subsidiar, né? Estar amparado assim, em algum atlas, em algum mapa, ou mesmo, né? Isso aí o Google à disposição, mas enfim. Sim, porque essas são fundamentais, né? Essas duas, vamos dizer assim, essas duas inserções, né? A gente saber exatamente de que época a gente está falando e a gente se situar também no espaço. Aí tudo fica mais fácil. Ou seja, contextualizar. Quando a gente contextualiza, aí a gente estabelece as relações. Quando a gente coloca a linha do tempo, por exemplo, a gente faz a relação com os outros conteúdos, com os outros acontecimentos. Então, especialmente quando entra na Idade Moderna, a gente vai vendo o paralelismo que existe entre a história geral e a história do Brasil, como o Brasil vai se encaixando na história geral. E aí fica mais fácil, né? A gente aprender, estudar, compreender, porque a gente vai fazendo os links, as relações. Tudo pronto? Vamos nessa, então? Deixa eu te lembrar da nossa última aula. Nós vimos o Império Romano e sua derrocada. Passamos ali pela fase de apogeu do Império Romano, nos 2 primeiros séculos da Era Cristã. E depois, a partir do século III, vem a lenta crise que vai lentamente abalando as bases do Império Romano. Sim, lenta crise, porque tu repara, ela começa lá no século III, por volta do ano 230, 240, começa a se esboçar essa crise. Mas a queda de Roma só se dá em 476 depois de Cristo, quer dizer, mais de 2 séculos depois do início dessa crise, é que se dá o desmoronamento do Império Romano. E o Império Romano do Ocidente é que desmorona. Porque tu repara que ali no século IV, enfrentando já uma situação de crise que ia se acentuando, os imperadores romanos vão tomando medidas como, por exemplo, transferir a capital. Constantino, no início do século IV, transfere a capital de Roma para uma cidade chamada Bizâncio, que agora vai se chamar Constantinopla, e que vai sobreviver 1000 anos à queda de Roma. Só em 1453, quando se dá a queda de Constantinopla nas mãos dos turcos, é que esse Império Romano do Oriente, que sobreviveu como Império Bizantino, chega ao seu fim, chega ao seu final. Aliás, os historiadores vão marcar essa data, esse momento, fim da Guerra dos 100 Anos, tomada de Constantinopla pelos turcos, que é meados do século XV, para marcar, então, o fim da Idade Média e a passagem para os tempos modernos. E isso é o que a gente vai estudar hoje, o período medieval, a Idade Média. Mas estamos vendo que ali no século III começa já a crise, que vai abalando o Império Romano. Os imperadores como Constantino transferem a capital. Aliás, foi esse imperador também que deu liberdade de culto para os cristãos, lembra? Que já sofriam nessa época quase 3 séculos de perseguições, quando então elas cessam a partir do decreto do Edito de Milão, proclamado por Constantino. E um outro imperador, ainda nesse século, já no fim do século IV, isso quer dizer por volta do ano 380, 390, é um imperador chamado Teodósio. É ele que promove a divisão do império em duas partes. O Império do Ocidente, que continua com capital em Roma, e o Império do Oriente, com capital em Constantinopla. É o Império do Ocidente que rui com as invasões bárbaras. O Império do Oriente, a gente está percebendo, vai sobreviver. Enquanto isso, repara, vai se dando na Europa Ocidental um processo de fusão daquilo que sobreviveu do mundo romano, com aquilo que vai sendo trazido pela cultura dos povos bárbaros, da cultura germânica, mas a influência da igreja e do cristianismo. Observa que, no meio desse caos que marca ali o fim do Império Romano, a única força que emerge ali, né, e que vai influenciar profundamente agora a trajetória da história ocidental, é a igreja. Ela vai se estruturando, vai se hierarquizando. O cristianismo é transformado em religião oficial do Império Romano, por esse imperador chamado Teodósio. Esse que promove a divisão do império é também um imperador que transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano.
já não podendo mais refrear o cristianismo, e a essa altura ele já se espalhou não só das camadas humildes, mas para os próprios segmentos da elite, de modo que chega num certo ponto, não tendo mais como refreá-lo, o Império Romano tenta cooptar o cristianismo, ou seja, vai se dando aí então um processo de fusão da igreja, com essa sobrevivência do Império Romano. A igreja, na verdade, vai ocupando uma espécie de vácuo de poder, que vai surgindo na medida em que o império e o poder do imperador vai se debilitando gradativamente. Mas, repara aí no século IV, então, eu disse alguns imperadores que marcam essa fase final e que tomaram medidas importantes inclusive para a gente entender o que vem agora. Porque eu te falei que o Império Romano do Oriente vai sobreviver a essa crise. Ele ainda vive um período de brilho, de esplendor, um século depois da queda de Roma, no século VI depois de Cristo, no tempo de um imperador chamado Justiniano. O Império Bizantino, como é chamado agora, vive um período ainda de brilho, de esplendor. Justiniano chega a retomar alguns territórios que tinham sido perdidos para os bárbaros, que foram avançando ali nas regiões do Ocidente, e mais. É ele que faz a grande compilação do direito romano, porque nós vimos que a grande herança que o mundo romano deixa para o mundo moderno é o direito. Mas o direito romano não se organiza propriamente lá no tempo do Império Romano, ele se organiza como um grande código na época de Justiniano, aí na época do Império Bizantino, no século VI. O Corpus Juris Civili, o corpo de direito civil. Ali estão compiladas as leis, desde a lei das 12 tábuas, depois os decretos e os editos dos imperadores, os pareceres dos pretores, que eram encarregados da justiça. Tudo isso vai sendo compilado num grande código, chamado de Corpus Juris Civili, corpo de direito civil. E é isso que vai embasar depois a formação do direito moderno. O direito moderno se sustenta em dois pilares, basicamente. O Corpus Juris Civili, ou seja, essa herança do direito romano, sistematizado no tempo de Justiniano. E bem mais tarde, no século XIX, nós vamos ver o Código Napoleônico promovendo uma modernização das leis e das instituições em função da sociedade moderna, burguesa, que se afirmou, especialmente a partir da era industrial. Mas, enfim, eu te falei que o Corpus Juris Civili é uma das grandes realizações de Justiniano, a maior realização dele. Temos também um outro grande feito dele, seria a construção do maior templo cristão naquela época, a Igreja de Santa Sofia. Eu quero que tu observe depois no livro a ilustração, aquela imensa igreja que existe, eu disse, em Istambul hoje, né, antiga Constantinopla, com sua imensa abóbada. Depois, quando os turcos tomam a cidade, lá em 1453, o prédio é modificado, eles constroem minaretes, ou seja, que são típicos dos templos muçulmanos. Mas, enfim, transformaram numa mesquita o que era a igreja de Santa Sofia, que disse que, aliás, um deslumbre, porque quando tu olha para a ilustração, tu já vê a grandiosidade, imagina o que era, disse, para os homens de, enfim, quase 2.000 anos, 1.500 anos atrás. Mas, enfim, nas provas nós não encontramos questões centradas no mundo bizantino. Eu estou fazendo referência ao Corpus Juris Civili porque essa é a única possibilidade, assim, da gente encontrar questões centradas na civilização bizantina, né? Especialmente nessa questão de que ela foi a herdeira e ela preservou, ali fica depositada a herança da cultura clássica greco-romana, que os europeus depois começam a resgatar a partir do movimento das cruzadas no fim da Idade Média, o contato da Europa com o mundo bizantino e com o mundo muçulmano vai fazendo um resgate dessa tradição cultural que ficou ali depositada, ou seja, a herança, né, do mundo romano, da civilização grega e da civilização romana, que influenciaram tão profundamente a formação da nossa civilização, mas elas ficaram preservadas, ficaram depositadas, vamos dizer assim, ali no mundo bizantino. E começa, então, eu disse, a partir do fim da Idade Média, o processo de resgate dessa tradição e dessa herança cultural. Aliás, tem uma outra civilização brilhante que floresce ali nos primeiros séculos da Idade Média no Oriente. No Oriente Médio vai florescer a civilização muçulmana. Sim, olha o que eu disse, a brilhante civilização, porque enquanto a Europa mergulha naquele período caótico, na Idade das Trevas, como se costuma chamar, no mundo muçulmano é que a ciência continua avançando, que a filosofia é cultivada. Os árabes deram contribuições importantíssimas nos campos, por exemplo, da física, da química, da matemática, absorveram muitos conhecimentos e técnicas dos povos que eles foram subjugando, e os europeus, inclusive, entraram em contato com muitas dessas tecnologias, que depois vão ser tão importantes. Por exemplo, tecnologias, eu te dizia, que são tão importantes, por exemplo, quando os europeus se lançam na era das navegações, séculos depois, né, ali na passagem para a Idade Moderna, quando a Europa se lança na época dos descobrimentos, usa basicamente as tecnologias que foram absorvidas dos árabes. Bússola, pólvora, papel, astrolábio, sextante, as próprias caravelas, as tecnologias que impulsionaram depois a era das navegações foram basicamente absorvidas dos árabes. Não esquece que eles, no seu avanço, vão penetrar ali na Península Ibérica
permanecem ali durante cerca de 7 séculos, e é justamente a luta para expulsá-los dali que origina países como Portugal e Espanha, como a gente vai ver depois, a chamada Guerra de Reconquista, que vai se estendendo ali até o fim da Idade Média. Esses territórios depois vão sendo retomados dos árabes, mas eles permaneceram ali durante 700 anos. Sim, unificados por Maomé, por volta de 620 a.C., eles começam uma expansão fulminante que logo, logo domina ali a região do Oriente Médio e depois vai estendendo sua influência, vão conquistando as regiões do norte da África, cruzam o Estreito de Gibraltar, penetram na Península Ibérica, no que é hoje, né, Portugal e Espanha, dominam aquelas regiões e depois, eu te disse, vem a Guerra de Reconquista, que vai lentamente expulsando os árabes daquelas regiões, retomando esses territórios. E aí vão se originando os reinos cristãos, o reino de Leão, Castela, Aragão, que depois se unem mais tarde, formando o reino da Espanha. Aliás, num desses territórios tomados dos árabes ali também, vai surgir o Condado Portucalense, que depois se proclama independente com o nome de Reino de Portugal. Mas, enfim, a civilização muçulmana não costuma também ser explorada, né, detalhadamente nas provas, a não ser nesses momentos de contato com a história do Ocidente. Aí, nesse momento, por exemplo, em que eles avançam na Península Ibérica, e durante esse período, então, que os europeus absorvem tantos conhecimentos e técnicas dos árabes. Mais tarde, agora nós vamos ver, o movimento das cruzadas coloca de novo, agora o mundo cristão em contato e em enfrentamento com o mundo muçulmano. Então aí a gente tem de novo referência à civilização muçulmana, quando temos, por exemplo, o estudo do episódio das cruzadas. Ou em questões de atualidades, né? Falando da questão do fundamentalismo, do terrorismo, do radicalismo, que marca, enfim, especialmente essa virada do século XX para o século XXI, onde o choque de civilizações, como a gente diz, coloca de novo para os ocidentais a necessidade de entender, de compreender, né, as diferenças que marcam a cultura muçulmana. Mas os árabes, eu disse, unificados por Maomé, a gente precisa ter, eu disse que não é comum a gente encontrar questões centradas na história da civilização muçulmana, mas a gente tem que conhecer alguns elementos básicos, né, dessa cultura. Por exemplo, Maomé, o criador do islamismo, é uma religião que deriva basicamente do judaísmo e do cristianismo, ela é uma espécie de síntese das religiões monoteístas que existiam até aquela época. A tradição judaica e a tradição cristã, especialmente, vão influenciar a estruturação do islamismo como uma doutrina, como uma visão de mundo, como uma religião monoteísta, né, herdada, vamos dizer assim, dessa tradição. Então, o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, onde os princípios, né, do islamismo, que foram transmitidos ao profeta Maomé, estão expostos para os fiéis. Meca, a cidade sagrada, para onde todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, deve peregrinar. Enfim, conhecer, eu te disse, alguns desses elementos básicos. A jihad, é assim que a gente chama a Guerra Santa, que vai espalhando o islamismo, e aqui um cuidado, porque é uma expansão, eu te disse, fulminante. Em questão de alguns anos, dominam ali o Oriente Médio, depois avançam no norte da África, cruzam Gibraltar, entram na Península Ibérica, quer dizer, penetram nos territórios da Europa, e lá no Oriente continuam se expandindo em direção à Índia. Bom, até hoje o islamismo é a religião que mais se propaga no mundo. Hoje continua avançando, por exemplo, naquelas regiões ali do centro da África Negra. Sim, porque depois de dominar essa região ao norte durante tanto tempo, o islamismo depois vai avançando nessas regiões mais próximas, né, do centro da África Negra, ou vai se expandindo lá no Extremo Oriente. Países como a Indonésia, por exemplo, lá no Sudeste Asiático, tem população muçulmana, ou seja, o islamismo vai se propagando desde aquela época e continua, ainda hoje, se espalhando, atingindo regiões do mundo em que vai se professando a religião maometana ou muçulmana. Eu quero que tu tome cuidado. Agora, por exemplo, eu disse maometana. Sim, porque eu não quero que tu te embarace numa questão por, né, de repente, te deparar com um termo diferente, mas que está se referindo à mesma civilização, à mesma cultura. Mas é que na medida em que os árabes vão dominando esses povos, vão se fundindo com eles, vão surgindo, vamos dizer assim, não exatamente povos árabes, mas populações que foram arabizadas, vamos dizer assim, ou islamizadas. Então, por exemplo, ali no norte da África, a gente se refere aos muçulmanos usando também termos como mouros, ou sarracenos, ou ainda, como eu usei agora, maometanos, que vem de Maomé. Então, sim, estou te falando sobre isso porque alguns anos atrás, a Prova da URGS coloca uma questão falando, né, de como os árabes foram isolando aí nos primeiros séculos da Idade Média o mundo europeu, tomando conta ali do Mediterrâneo, avançando ali na Península Ibérica. A Europa vai sendo acuada, vamos dizer assim. Só que, na época, a questão se referia não exatamente a muçulmanos, dizia sarracenos. Esse nome, sarracenos,
mouros, muçulmanos, maometanos, estão se referindo sempre desse a mesma cultura. A civilização diz que os árabes desenvolvem. Sim, civilização muçulmana é o que resulta dessa fusão da cultura dos árabes com a cultura dos povos que eles vão subjugando, que eles vão submetendo. E eu estava te chamando a atenção para o fato de que essa conversão tão rápida que espalha o islamismo, né, por vastos territórios e vai se espalhando, eu disse, junto a populações cada vez mais numerosas, esse processo não é um processo, como alguém poderia imaginar, em princípio, de conversão pela força, pela violência dessas populações. Não, pelo contrário. Fica bem atento. Pelo contrário, eu te disse, sabe-se que os árabes tinham uma postura de bastante tolerância com relação aos povos que professavam outras religiões, ou seja, tinham toda uma postura de respeito aos traços culturais dos povos que eles iam dominando. Então, como é que se dá essa conversão tão rápida, tão acelerada? Um mecanismo que eles utilizam pode nos parecer até, vamos dizer assim, meio pouco nobre. Como assim? O mecanismo que eles utilizam basicamente é o seguinte: as regiões que eles vão dominando, eles toleram que as populações mantenham suas antigas crenças, mas aí tu tens que pagar uma espécie de taxa, de imposto para isso. Ou seja, aqueles que se convertem à fé muçulmana estão isentos do pagamento dessas taxas, dessas obrigações. Se tu quiser continuar professando tua antiga religião, basicamente tem que pagar uma espécie de tributo, de taxa para isso. Embora tu não seja molestado, é preciso fazer uma espécie de pagamento para uma espécie de taxa por não ser, vamos dizer assim, crente ou muçulmano. Ora, isso facilitou, né? Mas aquelas pessoas então se convertiam, e é uma questão de fé, né? Isso pode parecer chocante para nós, se convertiam só por uma questão de oportunismo, para não pagar impostos, é isso? Queridos, em primeiro lugar, não vamos desprezar, né, essas questões materiais que afligem a vida das pessoas. E, em segundo lugar, vamos considerar que não existiam, como não existem, diferenças muito profundas em termos dogmáticos entre os cristãos e os muçulmanos. Tanto eu te falei que o islamismo é uma religião que deriva do judaísmo e do cristianismo. E eles, em princípio, se sentiam irmanatos, né? Se diziam descendentes do mesmo ancestral, de Abraão, de modo que entre cristãos e muçulmanos, e em vários locais, inclusive na Península Ibérica, eu te citei agora, existe um convívio cordial, amistoso entre cristãos, muçulmanos e judeus. O conflito entre eles, na verdade, vai ser instigado em função de outras questões, de questões econômicas, de questões políticas, e não necessariamente em função de diferenças no conteúdo das religiões. Como assim? Os princípios que aparecem no Alcorão não são muito diferentes daqueles princípios que são ensinados para os cristãos. Amar o próximo, fazer a caridade, respeitar os mais velhos, ser solidário aos teus vizinhos. Claro que tudo isso está colocado dentro da linguagem, né, dos árabes, ou seja, na língua deles, dentro dos padrões da cultura deles. Claro que tem as peculiaridades, por exemplo, eles têm um mês de jejum, o Ramadã. Isso tem muito a ver com a cultura dos povos árabes que passam por um período de certa escassez durante o ano, que então, não é por acaso, dentro da concepção religiosa, era o mês em que eles deviam jejuar, né? Uma demonstração de fé, enfim, de compromisso com a religião, com o seu profeta, com a sua divindade. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que foi graças, eu disse, a essa política de tolerância, mas também graças ao fato de que não tem diferenças muito profundas, que não era muito difícil para um cristão se converter ao islamismo, ou para um muçulmano se converter à fé cristã, ou como os judeus que se converteram ao cristianismo para fugir de perseguições e assim por diante. Então não tem aí só uma postura, né, de oportunismo, tem também uma espécie de identidade que permite isso, a menos que as diferenças e as rivalidades e os conflitos sejam sim, instigados e estimulados como foram historicamente, mas repito, em função de outros problemas, de outras questões, de outros fatores, de outros interesses, e não exatamente em função de diferenças nos princípios, nos valores que embasam as duas religiões. Ok? Além do mais, é importante a gente lembrar também dessa contribuição dada pelos árabes no campo cultural. Eu te falei que eles dão contribuições importantes em todas as ciências, desenvolvem técnicas, tecnologias que se propagaram, inclusive os europeus, nós vimos absorver muitas delas. Os europeus, só para te ter uma ideia, conhecem Aristóteles através dos árabes. Santo Agostinho tinha adaptado o pensamento de Platão, ali na passagem do mundo antigo para o mundo medieval, tinha adaptado o pensamento de Platão aos princípios do cristianismo, e isso origina, então, uma doutrina cristã como uma visão de mundo, um sistema, né, de valores que embasa o cristianismo.
Mas com São Tomás de Aquino, lá no fim da Idade Média, e no contato com os árabes e com os europeus, encontram Aristóteles, que era desconhecido nessa altura na Europa, e que vai influenciar profundamente a filosofia escolástica, que vai marcar aí o período final, que surge nas universidades europeias no fim da Idade Média. Na escolástica, o tomismo, como a gente se refere à filosofia de Tomás de Aquino, o tomismo se inspira basicamente na filosofia de Aristóteles, para organizar, por exemplo, argumentos racionais que provam a existência de Deus. Vocês vão ver nas aulas de filosofia depois uma adaptação que Santo Agostinho faz, e depois eu disse a escolástica, inspirada no pensamento de Aristóteles. Mas isso era só para a gente fazer uma referência ao brilho dessa civilização. Repara que há 1000 anos atrás, por exemplo, a situação era exatamente inversa à situação que a gente tem hoje. Inversa no sentido de que hoje os ocidentais, né, graças ao seu avanço científico, tecnológico, muitas vezes olham para aqueles povos e para aquelas regiões do Oriente e para os muçulmanos como sinônimo, né, de populações que viveriam numa situação de atraso, de fanatismo religioso, de ignorância. Há 1000 anos atrás é exatamente o contrário. Ou seja, o mundo muçulmano é o mundo civilizado, onde a ciência brilha, avança. O mundo europeu, o mundo cristão, é que é um mundo bárbaro, atrasado, de fanáticos, de gente brutalizada, ou seja, até pelo colapso da civilização que tinha se dado no Ocidente. Mas, feita essa ressalva de que a Idade Média no Oriente é uma época de decidir, brilho, né, de conquistas importantes, então podemos voltar para o Ocidente, para a tal Idade das Trevas. Mas aqui já vamos colocar um questionamento importante. Porque hoje os vestibulares e as provas, e, enfim, a produção, né, das ciências humanas, e isso quer dizer, a própria história, não entende mais a Idade Média como um período caótico em que a cultura desapareceu. Sim, estou dizendo isso porque é tão fácil a gente se dar conta de que existe uma visão, vamos dizer assim, estereotipada da Idade Média como uma época de atraso, ignorância, fanatismo, em que nada de valor foi produzido no campo da arte, no campo da cultura. Tanto, olha só, presta bem atenção, tanto que para se referir às transformações culturais que vão marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente diz renascimento cultural. Lembra? Quando a gente vê ali a passagem para a Idade Moderna, a gente estuda o Renascimento, a Reforma, as navegações, o Estado absolutista, é o que marca ali o início dos tempos modernos. Renascimento cultural, mas repara que alguma coisa para renascer tem que ter existido, morrido, e agora então renasce. Sim, é com esses olhos preconceituosos, vamos dizer assim, que os homens modernos vão olhar para a Idade Média, como uma época em que a cultura teria morrido e renasce depois, a partir do fim da Idade Média, a partir do início dos tempos modernos. Mas isso é um erro. De onde é que vem essa visão estereotipada? O próprio movimento renascentista, de alguma maneira, uma época nova, de valores novos, esse contato com o mundo bizantino e o resgate da cultura clássica fazem toda uma renovação do pensamento na Europa, que vai se distanciando do misticismo, do teocentrismo medieval. Então, já ali no Renascimento se percebe que existe uma espécie de ruptura, né, com aquele misticismo e com aquela tradição religiosa que tinha sido herdada da Idade Média. Mas é a partir, especialmente, do movimento iluminista, no século XVIII, que essa visão preconceituosa da Idade Média se acentua. Até porque ali vai começar a nascer, ou vão nascer, né, as ciências humanas, século XIX, elas vão se estruturando e estão fortemente influenciadas por essa tradição iluminista. E o iluminismo diz que é o avanço da ciência, da razão, que vão conduzir a humanidade à sua trajetória de progresso. Que, sendo todos os males e injustiças e toda opressão fruto da ignorância, era o avanço da ciência, do conhecimento, da razão, que naturalmente abririam as portas de uma época de progresso, de liberdade, de justiça, de felicidade que se colocaria para todos os homens. E, nesse contexto, em que a razão passa a ser o guia infalível para o progresso da humanidade e para a solução dos seus problemas, o misticismo, a religião passaram a ser vistos como entraves. Daí a crítica contundente que aqueles filósofos iluministas faziam à igreja. Voltaire dizia a infame. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, apesar de não serem ateus, eles eram deístas, a gente vai ver o que significa isso depois, mas eles tinham um profundo desprezo pela igreja e criticavam ela asperamente, enxergando a instituição como um grande obstáculo para o progresso da humanidade. O obscurantismo, o misticismo, eles achavam que eles, iluminados, esclarecidos, tinham a tarefa de libertar a humanidade das trevas da ignorância, de libertar a humanidade das
dos grilhões do misticismo, da ignorância e do obscurantismo, e isso significava diminuir a influência da igreja, ou neutralizar sua capacidade de moldar a mentalidade, os valores, a visão de mundo, como ela fez durante todo o período medieval. Daí, eu disse, essa postura anticlerical e essa crítica, eu disse, sempre bem áspera, bem ácida, eu disse, à igreja, que os iluministas promoveram. E, de certo modo, o século XIX, herdeiro, né, dessa crítica, continua vendo a igreja uma espécie de entrave. Claro que, ao longo do século XIX, a igreja foi deslocando sua função, seu papel, sua importância, mais para a esfera, vamos dizer assim, da vida privada, ou seja, a religião passa a ser um assunto de cada pessoa, e não mais, eu diria, como algo imposto, né, para o conjunto da sociedade, como tinha sido, pelo menos até o século XVIII, enquanto a igreja ainda é um dos sustentáculos do Estado absolutista. Mas, enfim, foi se deslocando, né, a questão da religiosidade mais para a esfera privada, é um assunto de cada pessoa. O Estado moderno, que vai se estruturando, acaba estabelecendo o que a gente chama de Estado laico, ou seja, que, especialmente também pela influência do iluminismo e do liberalismo, consagra a liberdade de crença. Cada pessoa professa a crença que quiser e o Estado, vamos dizer assim, não professa a crença alguma. Garante, por sua vez, o direito de cada pessoa professar a crença que quiser. De modo que isso desloca, vamos dizer assim, a questão da religião mais para o espaço da vida privada. É uma escolha de cada um, uma crença, né, importante para a vida de cada indivíduo, mas não mais um instrumento de organização, de determinação da ordem social. Mas, enfim, só para a gente entender a crítica não, a revisão histórica que o professor Edir vai te propor agora. Eu vou te dizer como é que isso aparece. Vamos pegar vestibulares que são mais exigentes, porque eles são mais disputados, aqueles vestibulares do centro do país, por exemplo, na USP, na Unicamp, ou na UFRJ, são vestibulares tão disputados que eles costumam colocar uma segunda etapa com questões discursivas dos candidatos. Tem uma primeira fase com questões de múltipla escolha, aí são eliminadas as médias mais baixas e depois os alunos que passam para a segunda etapa fazem questões discursivas. Olha essa questão aqui que interessante, que apareceu anos atrás na prova da Unicamp. É um texto que se refere às realizações, conquistas e progressos que se deram na Idade Média. Aliás, é bem interessante, porque o texto tem toda uma riqueza. Ele fala, por exemplo, da invenção do moinho, é uma invenção da Idade Média, o que significa que a técnica avançou nessa época. Mas eles citam o aparecimento das universidades, eles falam das línguas nacionais e da literatura também, que foi produzida na Idade Média. Citam até aspectos assim, por exemplo, o uso de talheres, que não existia na Europa. Vão listando uma série de avanços, de progressos, de conquistas que se deram nessa época, de realizações. E aí perguntam para o candidato o seguinte: qual é a contradição que existe entre o termo renascimento, que se refere às mudanças culturais que marcam o fim da Idade Média, a passagem para a Idade Moderna, e o conteúdo do texto que foi colocado para o candidato analisar? Como assim? Um texto foi colocado para o candidato interpretar, para analisar. Ele fala de uma série de progressos, realizações que se deram durante a Idade Média. E aí a pergunta colocada para o candidato é a seguinte: qual é a contradição que existe entre o conteúdo do texto e o termo renascimento, que se refere às mudanças culturais que vão marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Como assim contradição? Contradição. Contradição quer dizer que diz o contrário. Significa que o texto diz uma coisa, o termo renascimento diz o contrário. Ou que o termo renascimento está afirmando algo, enquanto o conteúdo do texto mostra o contrário. Em que sentido? Ora, o termo renascimento traz a ideia de que a cultura havia morrido na Idade Média. E o texto está nos dizendo exatamente o contrário. Que essa época é uma época de progressos, avanços e realizações em todos os campos. Verdade. Que a cultura nessa época é profundamente influenciada pela religião. Isso é inegável. Então, em todas as manifestações. Na arte, por exemplo, sim, tem música, tem teatro, tem pintura, tem escultura, mas tudo gira em torno de temáticas religiosas. Está tudo inspirado em passagens da Bíblia, em passagens da vida de Cristo. Tudo tem esse conteúdo teocêntrico religioso. Mas daí dizer que a cultura morreu, tem, eu disse, uma grande diferença. Uma cultura teocêntrica, a gente pode dizer, predominou na Idade Média, centrada na religião. Mas daí a dizer que a cultura morreu, isso já chega a ser um erro grosseiro, porque, afinal de contas, acabamos de perceber só, né, nessas passagens do texto que salientam, vamos dizer assim, progressos, realizações, conquistas que se deram em todos os campos nessa época. Verdade que a ciência avança timidamente nesse contexto.
contextos de misticismo, de forte religiosidade. A questão da espiritualidade é que ganha mais peso, né? As questões mundanas, terrenas, desse mundo real, concreto em que a gente vive, elas perdem importância, onde assim, interessa a salvação da alma. Essa vida aqui é uma vida de penitência e sofrimento, porque a minha alma depois possa voltar para o céu. Então, é na época como essa, a ciência, assim, tenha tido pouco avanço, porque ela parte de uma observação concreta dos fenômenos. E se a importância, né, dessa existência era salvar minha alma, não era exatamente observar esse mundo por onde eu estou só passando, assim, não para ficar e para usufruir dele. Como depois o mundo moderno vai consagrar a ideia de que nós temos direito de usufruir do mundo que Deus criou para nós. Mas, enfim, naquele contexto ali, da Idade Média, daquela visão de mundo, né, e dessa espiritualidade tão acentuada, era muito natural que a ciência tivesse avançado, vamos dizer assim, menos rapidamente ou menos significativamente do que aconteceu em outros contextos, em outros momentos da história. Mas tem uma arte, a arquitetura gótica, as iluminuras, mesmo, eu te disse, no teatro, na pintura, nós temos manifestações. Os artistas são anônimos, né? Até porque tem um coletivismo e não um individualismo que depois vem com a sociedade burguesa e capitalista. Então, o artista que pinta, por exemplo, pinta, né, pela sua fé, para consagrar para a glória de Deus e não exatamente para o seu prestígio pessoal. Então, raramente a gente conhece quem pintou, quem esculpiu. Essa produção artística da Idade Média ela é meio anônima muito em função disso. Depois, com o Renascimento, é que vem essa tendência do artista identificar a sua obra, assinar a sua obra, diferenciar a sua obra, vamos dizer assim, a partir de um estilo próprio. Mas isso não quer dizer, então, que na Idade Média a gente não tenha manifestações culturais bem significativas e de alto valor, tanto na pintura, na escultura. A própria música está nascendo, se estruturando, né, no seu formato, como a gente entende hoje, as notas musicais, tudo isso, eu disse, é a produção da Idade Média. Queria te colocar essa questão para a gente, eu disse, fazer agora essa abordagem de maneira, vamos dizer assim, menos preconceituosa, né? Ou seja, de olhar essa época, eu disse, não com aqueles olhos renascentistas ou iluministas de desprezo por essa época, mas tentando entendê-la na sua coerência interna, que, de alguma maneira, vamos dizer assim, determinam a visão de mundo e que estão relacionadas com a realidade na qual os homens viviam. Sim, porque agora nós vamos dar esse próximo passo. Eu te falei que não é normalmente as culturas do Oriente, ou as civilizações que floresceram ali, que eles exploram com mais intensidade nas provas. Nós temos que voltar para a trajetória do Ocidente. O que está acontecendo no Ocidente quando o Império Romano desmorona? Surgem ali, no antigo Império Romano do Ocidente, vários reinos bárbaros. Os povos germânicos, né? Germânicos que viviam hoje, no que hoje a gente chama de Alemanha, nas fronteiras do Império Romano daquela época, mais ou menos no que seria a fronteira entre a França e a Alemanha. Mas eles estão divididos em várias. Temos ali os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os alamanos, os suevos, os anglos, os saxões. Eles têm em comum o mesmo tronco linguístico e têm características comuns também nas divindades que cultuam. Na verdade, são politeístas, a gente está dizendo bárbaros, quer dizer, vivem numa espécie de neolítico. Cultuam forças da natureza, né? Divindades heróicas, é uma sociedade de guerreiros. Eles têm um modo de vida baseado numa agricultura rudimentar, de subsistência, na criação de seus rebanhos, num artesanato voltado para as necessidades básicas. O comércio tem pouca importância, uma aldeia tende a desenvolver uma economia, vamos dizer assim, autossuficiente, que abastece, né, a sua comunidade com tudo aquilo que eles necessitam. Eles têm uma cultura interessante que combina propriedade coletiva com uma propriedade privada que recém está nascendo, como é típico do Neolítico, né, vai se desagregando lentamente a sociedade comunal, vai nascendo uma sociedade que vai se dividindo lentamente em camadas, mas no caso dos bárbaros, eles estão bem nesse processo, em que tem, assim, uma camada de homens livres guerreiros, temos, eu te disse, uma economia muito simples, voltada para a subsistência, tem ali o lote do guerreiro e da sua família, mas tem a terra comunal, que serve para atender às necessidades, por exemplo, de quem fica desamparado, ou de viúvas, de órfãos, ou daquele que não tendo, ou tendo passado por uma má colheita, se socorre daquilo que foi produzido na terra coletiva, na terra comunal, que é explorado em benefício de toda a comunidade. Mas, enfim, uma estrutura que combina ali, né, vamos dizer assim, o que seria a propriedade individual com a propriedade coletiva, mas num processo em que a propriedade ainda está nascendo.
eles têm uma sociedade pouco diferenciada e não conhecem Estado, né? Ou seja, não tem governo permanente. Quando vão travar uma batalha ou numa situação de ameaça, a Assembleia dos Guerreiros Adultos escolhe um chefe e, durante aquele momento em que ele atua como chefe, todos obedecem ele cegamente. Mas, terminada aquela situação de ameaça, ele é despojado do poder e volta a viver em pé de igualdade com os outros. Eu coloquei aqui alguns traços básicos, né, do modo de vida deles, só para a gente ter uma ideia do que seriam os bárbaros. Ou seja, não necessariamente gente brutalizada. Bárbaro é assim que o romano se refere a todos aqueles que não falam o latim, ou seja, que não falam a língua deles. Então, o nível de desenvolvimento técnico, né, desenvolvimento cultural dessas populações, eu te disse, ligeiramente diferente, mas eles estão em um estágio, então, cultural mais atrasado, que seria equivalente mais ou menos ao neolítico. Por isso que a gente fala de barbárie, né, bárbaros. Mas, enfim, esses povos vão avançando dentro do Império Romano, vão absorvendo muitos elementos da cultura romana. Aliás, vai se dando uma fusão do que esses povos trazem, às vezes, com aquilo que sobreviveu do Império Romano. Tanto que a gente vai ver o feudalismo, basicamente, nasce da mistura desses elementos. Ou seja, elementos que sobreviveram do mundo romano, com elementos trazidos pela cultura dos povos germânicos, mas a influência disso da igreja e do cristianismo. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a vida agora na Idade Média vai se basear numa unidade que a gente chama de feudo, aquela grande propriedade, está lá o castelo, onde a população se refugia quando é atacada, né? A guerra é uma constante na vida dessas populações. Ao seu redor ficam as aldeias, as terras que são cultivadas. Mas o que era o feudo antes de ser feudo? Era o latifúndio lá do tempo do Império Romano, a vila romana, como se diz, que agora é fortificada, né? Numa época de guerra e tudo mais, que antes produzia para abastecer as cidades, mas que já não existem mais, e é por isso que agora ela desenvolve uma economia voltada para as necessidades da própria comunidade. Ou seja, um feudo tende a desenvolver uma economia autossuficiente. Mas, enfim, repara que o feudo da Idade Média é uma herança do mundo romano, é a vila, o latifúndio romano adaptado agora a essa nova realidade que está marcando ali o século VI, o século VII. Sim, mas essa terra, esse feudo pertence ao senhor, a um marquês, por exemplo, a um conde que recebeu essa terra de um outro nobre, ou seja, de um duque, por exemplo, ou de um barão, por exemplo. E a gente sabe que entre eles se estabelece uma relação que a gente chama de suzerania e vassalagem, lembra? Suzerano nobre que cede terras, vassalo aquele que ao receber a terra, jura lealdade e se compromete a lutar como guerreiro durante tantos dias por ano ao lado do seu suzerano. Suzerano e vassalo. Mas da onde veio essa relação de suzerania e vassalagem? É uma herança, uma influência da cultura germânica. Acabamos de ver que quando os bárbaros vão travar uma guerra ou enfrentam uma situação de ameaça, eles numa assembleia escolhem um chefe. E juram durante essa escolha obedecer cegamente, disse aquele chefe que foi escolhido durante a batalha. Terminada a batalha, ele é despojado do poder e volta a viver em pé de igualdade com os outros guerreiros. Dessa tradição, chamada de comitatus, é que se origina a relação de suzerania e vassalagem que marca agora a relação entre os senhores feudais. Sim, repara que é uma tradição que vem da cultura germânica. Mas o senhor disse que quando termina lá a batalha, a guerra, a situação de ameaça, ele é despojado do poder, mas o suzerano não tinha poder sobre os vassalos? Não. Entre um suzerano e um vassalo se estabelece uma relação de lealdade mútua, de ajuda recíproca. Mas o vassalo não deve obediência ao seu suzerano, até porque ele é um guerreiro que não se submete a ninguém, a não ser ao compromisso que ele assumiu verbalmente, seja porque recebeu uma terra, em troca de favores, ou em troca de ter lutado ao lado de um senhor, mas enfim, a honra dele, vamos dizer assim, e essa honra significa a capacidade de cumprir com compromissos que foram assumidos, mesmo que sejam compromissos verbais. Como assim? Outra influência do mundo germânico. O direito baseado na tradição, no costume, o direito consuetudinário, a gente diz. O direito oral, a lei escrita desapareceu no Império Romano. Predomina agora na Idade Média uma lei baseada na força da tradição e do costume, que é uma influência também da cultura germânica. Tu está percebendo? A gente está se aproximando do mundo feudal e eu estou te mostrando como muitos dos elementos, das características dessa época, ou foram sobrevivências do mundo romano, ou foram elementos trazidos pela cultura germânica. Num feudo da Idade Média, nós sabemos, trabalham camponeses que a gente chama de servos. Tu já pode imaginar de onde se origina o servo. Sabe? Eram os antigos escravos do tempo do Império Romano? Sim, de maneira geral. Na verdade,
o servo da Idade Média tem origem ou nesse escravo, ou homem livre de condição pobre lá do mundo antigo. Escuta bem agora o que o prof vai te dizer para não cair em armadilha. Até porque isso já apareceu em prova. Qual é a forma, o regime de trabalho, de exploração do trabalho que predomina na passagem do mundo antigo para o mundo medieval? A gente fica imaginando, bom, era escravidão, agora se vai predominando a servidão, então vai se dando a passagem da condição de escravo para a condição de servo. Fica bem atento agora, a prof vai te alertar. Na verdade, não se dá uma passagem direta e abrupta da escravidão para a servidão. Até porque esse processo está se desenrolando ao longo de séculos, né? A gente está resumindo ele aqui em alguns minutos, mas é um processo complexo que se desenrola ao longo de séculos na Europa. Lentamente, aquela herança do mundo antigo vai desaparecendo ou vai se fundindo com essa herança trazida pelas culturas, pela cultura dos povos que invadiram o Império e foram se instalando naquelas regiões. Mas num processo que vai se desenvolvendo ao longo de séculos. Então, primeiro, o homem livre, ou o escravo do mundo antigo, foi sendo transformado num colono. A gente diz um sistema de colonato. E na medida em que passam os séculos e os descendentes desse colono vão se vendo cada vez mais presos à terra e devendo uma série de tributos e obrigações para o senhor que lhe dá proteção nesse mundo de violência, de conflito generalizado. A segurança é uma coisa preciosa. Os senhores dão algo, vamos dizer assim, para os camponeses muito precioso, segurança. E em troca eles pagam tributos sob a forma de trabalho, de produtos que entregam para o seu senhor. Ora, repara que temos aí uma relação entre o senhor e os camponeses, em que os camponeses pagam tributos em troca da proteção do seu senhor. Porque essa é uma característica desse marcante na época. Violência, conflito, desaparecimento de um Estado organizado, o que coloca, então, as pessoas numa situação de forte dependência de um senhor que lhe dá, então, proteção e a chance de sobreviver nesse mundo caótico, nesse mundo de violência generalizada. Ora, primeiro, o escravo, ou o homem livre do mundo antigo, então, foi sendo transformado no colono, que marca, eu disse, esse período de transição. E, séculos mais tarde, os descendentes desses colonos, submetidos, eu te disse, então, à servidão, na medida em que vão se vendo presos à terra e devendo tributos e obrigações para os senhores que lhes dão proteção. Mas, de qualquer jeito, é lá na escravidão do mundo antigo, e em última instância, que a gente vai encontrar as raízes da servidão medieval, mesmo que isso tenha passado por esse sistema de colonato, nessa transição do mundo antigo para o mundo medieval, quando aí sim a servidão se torna predominante como forma, vamos dizer assim, como relação, né, dos senhores com a maioria da população camponesa e como forma de exploração do trabalho e de produção da riqueza. Tudo bem? Está percebendo os elementos que vão combinados originar o mundo feudal? Sim, elementos dos povos bárbaros germânicos, elementos sobreviventes do Império Romano, mas a influência da Igreja. Esses povos bárbaros vão invadindo o Império Romano e vão instalando vários reinos bárbaros ali. Por exemplo, os vândalos, olha o termo, vândalo. Depois de pilhar, sacar, destruir as regiões por onde eles foram passando ali na Europa Ocidental, eles se instalam no norte da África. E ali fundam um reino vândalo. Os visigodos, depois de atravessar a Europa Ocidental, pilhando, saqueando, massacrando, se instalam na Península Ibérica e ali fundam um reino visigótico. Mas observa que esses reinos têm curta duração. Quando os árabes, pouco tempo depois, avançam naquela região, destroem o reino dos vândalos, ali no norte da África. Entrando na Península Ibérica, destroem o reino dos visigodos. Então, esses reinos bárbaros tiveram vida curta, não tiveram muita longevidade. A não ser o reino dos francos, que vai se firmar, seria mais ou menos o que a gente chama hoje de França, a antiga Gália dos romanos. O reino dos francos, diferente dos outros reinos bárbaros que tiveram vida curta, ele vai conseguir se firmar e vai, inclusive, chegar num certo momento a se expandir, originando o chamado Império Carolíngio. O termo carolíngio vem de Carlos Magno, seu maior soberano, que foi uma tentativa de reconstruir o Império Romano. No Natal do ano 800, o Papa coroa Carlos Magno como novo imperador do Império do Ocidente, como se fosse possível ressuscitar o Império Romano. Aliás, agora se fala de um sacro Império Romano-Germânico. Olha só, sacro, a influência da Igreja, reconhecimento, né, daquele poder em nome de Deus, sacro, Império Romano-Germânico. Olha só, eu estava te falando agora há pouco, os três elementos que combinados originam o mundo feudal. A Igreja e a influência do cristianismo, a herança do mundo romano, a influência trazida pela cultura germânica. Sacro, sagrado,
Império Romano-Germânico, olha o nome. Quando Carlos Magno morre, os netos dividem o império dele. E aí desaparece qualquer vestígio de poder político centralizado na Europa. Ou seja, o Império Carolíngio foi uma espécie de tentativa de ressuscitar o Império Romano. Roma já tinha desmoronado há quase 400 anos e os homens não se conformavam e periodicamente tentavam reerguer aquilo que foi o símbolo de uma civilização que tinha desaparecido. Mas eu te falei que depois da morte do Carlos Magno, os netos dividem o império e aí a Europa caminha para essa época de total fragmentação, pulverização do poder que caracteriza o mundo feudal. Então, ali no ano 800, ainda tem uma tentativa, repara, de reconstruir, né, um governo centralizado, um império unificado. Mas depois da morte de Carlos Magno, caminhamos mesmo para essa estrutura de fragmentação, descentralização do poder, que é típica do mundo feudal. Nós vamos fazer aqueles 5 minutinhos, porque eu sei que cansa ficar escutando o Profedir falar sem parar. Aqueles 5 minutinhos para te recompor, para te tomar uma aguinha, vou pegar o meu cafezinho, e nós recomeçamos em seguida, tá bem, querido?
Pronto, queridos. Vamos recomeçar? Vamos de novo? Então, esse período que a gente está estudando, a gente chama de Idade Média, período medieval. Ele pode ser dividido em dois momentos: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. É um período de 1000 anos, repara. Vai da queda de Roma nas mãos dos bárbaros, isso quer dizer 476, século V, até a queda de Constantinopla nas mãos dos turcos, o fim da Guerra dos 100 Anos, isso é 1453, ou seja, meados do século XV. Do século V ao século XV. Quer dizer, mais ou menos um período de cerca de 1000 anos, que a gente divide em dois momentos. A Alta Idade Média, essa fase inicial, são esses primeiros séculos. A Baixa Idade Média, depois das Cruzadas, por volta de 1100, vem essa segunda etapa. Aí temos já o período de decadência do mundo feudal. A Alta Idade Média, os primeiros 5 séculos, vamos dizer assim, é o período de formação do mundo feudal. A gente está vendo, conversamos agora há pouco, sobre como vai se fundindo a cultura romana, ou que sobreviveu dela, com a cultura trazida pelos povos bárbaros, a cultura germânica, mais a influência da igreja do cristianismo. Nos primeiros séculos da Idade Média, esses três elementos vão se fundindo, originando o mundo feudal. Por volta do ano 900, 1000, 1100, essas características que a gente vai descrever agora aparecem bem nitidamente ali na região central da Europa. Sim, o feudalismo, que é o conteúdo que nos interessa especialmente na aula de hoje, é um modelo teórico, ou seja, é um conceito que define uma época, mas quando a gente diz modo de produção feudal, feudalismo, sistema feudal, a gente está vendo um modelo teórico genérico, vamos dizer assim, que nos aproxima dessa época, que nos dá os traços básicos desse período. Claro que, vendo, né, cada região da Europa, como vai se desenvolvendo, a gente vai perceber ligeiras variações desse modelo. Mas na prova não vão te cobrar como era o feudalismo na Península Ibérica por volta do ano 1000. Sim, eles vão te perguntar, entre as características do feudalismo destacamos, eles vão colocar a questão de maneira genérica. Mas não esquece que o feudalismo é um sistema que varia no tempo e no espaço. Varia no tempo porque a gente está percebendo, nos primeiros séculos da Idade Média, ele está em formação. Aí, por volta do ano 900, 1000, aparecem bem nitidamente as características. Depois, a partir de 1100, 1200, vai se dando o processo de decadência, de desagregação do mundo feudal. Então, ele varia no tempo, porque primeiro está em formação, atinge seu apogeu por volta do século X, do século XI, e depois entra numa lenta decadência. Mas ele varia também no espaço, porque dependendo da região da Europa que a gente está focando, que está observando, vão aparecer ligeiras variações desse modelo, como eu te disse. Por exemplo, acabamos de citar o fato de que no feudalismo o poder político está fragmentado, descentralizado. Isso quer dizer, está nas mãos de cada senhor feudal. O poder do rei ou do imperador é um poder simbólico. Ora, poder político descentralizado é uma característica básica do feudalismo. Mas quando a gente olha para a Península Ibérica, a luta para expulsar os árabes dali, a guerra de reconquista, eu te falei agora há pouco, faz com que o poder do rei seja um poder bem mais forte do que era, por exemplo, no resto da Europa, onde o rei era só o suzerano dos suzeranos, mas na prática não tinha poder além das suas terras, tinha mais prestígio do que poder de fato. Poder de fato estava nas mãos de cada senhor feudal. Sim, isso vale para o feudalismo de maneira geral, mas na Península Ibérica tu está vendo essa peculiaridade. Um poder real, um poder do rei, relativamente fortalecido comparado ao resto da Europa. Também, quando a gente fala do feudalismo, a gente diz a economia regrediu para uma economia de subsistência, o comércio desapareceu. Praticamente desapareceu, mas ele sobrevive ainda em algumas partes da Europa. No norte da Itália, as cidades nunca desapareceram, nunca morreram. Na região da Flandres, seria mais ou menos a Bélgica de hoje, sobreviveu também uma produção artesanal especializada. Mas, de maneira geral, nessa época, cada feudo desenvolve uma economia autossuficiente e o comércio perdeu importância na economia. Mas, e aqui eu vou te chamar a atenção para armadilhas, né? Justamente porque não é uma ciência exata e porque a gente está percebendo. No máximo, temos uma aproximação, né, num modelo teórico que não descreve essa época, mas sempre existem essas particularidades, essas especificidades. Então, desconfia de questões que tragam enunciados muito taxativos, muito categóricos, tipo palavras como sempre, totalmente, definitivamente. Normalmente são armadilhas. Prefira termos palavras que abrem espaço para exceção, tipo, de maneira geral, via de regra, na prática. Sim. Quer ver uma coisa? Vamos pegar um exemplo bem concreto. Uma coisa é dizer o comércio desapareceu totalmente na Europa durante a Idade Média. Isso está errado, porque rigorosamente falando, eu não posso afirmar isso.
Outra coisa é dizer, o comércio praticamente desapareceu, ou o comércio tinha pouca importância, ou o comércio não era uma atividade significativa. Bom, aqui eu estou dizendo que o comércio existia, mas ele não tinha importância dentro daquela estrutura econômica. E isso é correto dizer. Mas tu repara que a maneira com que foi formado, com que foi enunciado, faz toda a diferença. Dizer totalmente significa, bom, nenhum comércio existe, eu disse na Europa dessa época, mas isso não é uma coisa rigorosamente falando, né, correta, porque afinal de contas sobrevive, embora a atividade comercial tenha pouca importância nesse contexto da economia medieval. Fica, eu te disse, atento então para como eu te disse, as afirmações a respeito da Idade Média são colocadas. Até porque eu te alertei para o fato de que as provas hoje tendem vamos assim, desafiar o candidato nesse sentido. Se tu tem, né, essa visão revisada, atualizada, corrigida da Idade Média, ou, como aparecia, né, ainda décadas atrás nos livros, ainda se tinha essa visão da Idade Média, como Idade das Trevas, né, essa visão estereotipada, que vem muito da crítica iluminista feita ao iluminismo, ao misticismo, que marcou o período medieval e do qual a Igreja é a grande representante. Mas, enfim, para a gente não cair nessas armadilhas, é bom sempre, eu disse, a gente tomar esse cuidado. Né? Olha com atenção o enunciado, às vezes está nesse detalhe, nessa sutilidade. Estou te alertando para isso porque provas como a da URGS, por exemplo, já trouxeram questões desse tipo, que embaraçam o candidato mais pelo rigor, vamos dizer assim, dos termos que estão colocados no enunciado. Então, vamos sempre considerar que estamos falando de uma ciência que não é uma ciência exata. E, nesse sentido, é sempre preferível. Olha bem, eu disse preferível, não estou dizendo, tinha uma questão que dizia totalmente, o profetido disse que eu ficasse atento, eu já marquei errado, e no fim era essa resposta. Eu não te disse. Que toda vez que tu encontrar, eu te disse esse termo, tu tens ali uma armadilha. Estou dizendo que existe uma tendência, né, muitas vezes, a se colocarem as questões dessa maneira. Então, fica atento para não cair em situações de armadilha. Como agora há pouco também te falei, né, temos vários sinônimos para muçulmanos, e às vezes, ao usar um termo diferente, isso se embaraçou candidatos que perderam uma questão relativamente fácil. Mas nós não podemos nos dar o luxo, né? Imagina, errar uma questão, né, de um conteúdo que eu não conheço, né, que eu não domino. Já é uma coisa, vamos dizer assim, que nos aborrece bastante. Imagina quando a gente perde uma questão sabendo, né, conhecendo aquele conteúdo, mas porque a gente marcou uma bobeira, porque a gente não se deu conta de um detalhe, porque é algo, né, que apareceu ali sutilmente no enunciado, eu não percebi, enfim. Então, aqui um outro desafio, né, não é só acumular conhecimentos, vestibular também é uma prova de maturidade, saber lidar com situações de desafio. Isso quer dizer, então, que fazer a prova com um máximo de atenção, de concentração, e isso para nós é um desafio. Não estamos acostumados a nos manter concentrados durante longos períodos. Eu, aliás, fico admirado, se tu quer saber, com essa tua capacidade de ficar, de pelo menos uma hora escutando o profetir falando, porque essa já não é uma capacidade muito comum, vamos dizer assim, entre os jovens da tua idade. Nós fomos muito condicionados, né, pelo formato da TV, da indústria cultural, dos meios de comunicação de massa. Por exemplo, né, vamos pegar o caso do formato da programação de TV, ela nos exige no máximo 15 minutos de concentração até o próximo intervalo, até o próximo plim-plim, até o próximo comercial. Que eu aproveito, então, vou lá, olho no Face alguma coisa, vou lá, tomo água, volto no próximo plim-plim, assim, mais 15 minutos, e depois mais um intervalo. Bom, só que repara que nós estamos nos preparando para fazer uma prova em que tu vai ter que te manter concentrado durante 5 horas em cima de uma prova com questões colocadas para ti. E que não tem intervalo, não tem plim-plim, não tem intervalo comercial, não tem ruptura. E aí faz diferença, querido. Essa nossa capacidade de nos manter concentrados, né, durante longos períodos é um exercício que a gente vai fazendo, mas que no dia da prova faz diferença. Porque tu não esquece que o grande desafio do Enem, e a gente sabe disso, não é tanto o grau de dificuldade, de exigência das questões, é conseguir fazer todas aquelas questões dentro de um espaço de tempo que a gente tem. Sim, estou te falando isso por experiência. Eu vejo que muitas vezes o que vocês lamentam, o que realmente se coloca, né, como problema, como desafio para vocês, não é o domínio de conteúdos. É lidar com uma prova, vamos dizer assim, tão pesada, ou seja, 90 questões dentro de um espaço de tempo relativamente curto. Ou longo, né, no sentido de que eu tenho que ficar concentrado, mas enfim, para fazer tantas questões. Então, uma postura adequada, né, frente à prova. E essa questão, eu te disse, da gente se manter concentrado durante longos períodos, de modo a render o máximo e a não desperdiçar nenhuma questão, porque não podemos nos dar o luxo em situações de forte competição, de concorrência que vocês vão enfrentar,
de desperdiçar uma questão que seja. Mas, enfim, vamos voltar, eu te disse, ao nosso roteiro. Quer dizer que estamos na Alta Idade Média, sim. Dois momentos. A Alta Idade Média, os primeiros séculos, a formação do mundo feudal. A Baixa Idade Média, a segunda parte, já é o período de decadência, eu te disse, a partir do movimento das Cruzadas. Nós estamos vendo a primeira fase da Idade Média, a Alta Idade Média. No Oriente, destacamos a civilização bizantina, que sobreviveu ao colapso do Império Romano, a civilização muçulmana, que resultou da expansão do árabe, a brilhante civilização que eles desenvolveram nos primeiros séculos da Idade Média. O império que os árabes formaram se estende da Península Ibérica, passando pelo norte da África, pelo Oriente Médio, vai até aquelas regiões lá da fronteira com a Índia. Isso na época que a gente está estudando. Mas lá por volta do ano 800, ele já está do ano 900, ele já está se fragmentando em vários califados. Aí o processo de expansão dos árabes já está arrefecendo. Por volta do ano 1000, 1100, os turcos vão se converter ao islamismo e vão recomeçar a Guerra Santa, ou seja, a jihad para espalhar o islamismo. Aí já não mais com a tolerância que a gente percebeu nos árabes ali nos primeiros tempos do islamismo. Com os turcos vem um segundo momento de intolerância e de fanatismo. Até eu te disse, é interessante fazer esse paralelismo. Enquanto o Ocidente mergulha na Idade das Trevas, como se costuma dizer, né, nesse período mais dramático e caótico ali dos primeiros séculos da Idade Média, o mundo muçulmano vive esse período de brilho e de esplendor. Então, é exatamente o inverso, né, do que hoje a gente tende a ver. O Ocidente adiantado, o mundo muçulmano atrasado. Pelo contrário, naquela época é exatamente o inverso. Agora, é verdade que na Baixa Idade Média essa situação vai se transformar. Porque com os turcos, eu te disse, aí o mundo muçulmano ganha, vamos dizer assim, essa dose de fanatismo e de intolerância. Enquanto no Ocidente, aí vem o processo de renascimento do comércio das cidades, vem o processo de transição do mundo feudal para o mundo moderno, para o mundo capitalista. Enfim, aí o Ocidente começa a viver uma época de progresso, de desenvolvimento, de avanços culturais e científicos, enquanto no Oriente está se dando uma espécie de retrocesso. Aí vai se invertendo a situação. Mas, voltando lá para os primeiros séculos da Idade Média, vamos deixar-se lá um mundo muçulmano, né, vivendo seu período de brilho, o mundo bizantino ainda vivendo uma etapa de esplendor, e voltamos para a Europa Ocidental. Vimos ali os reinos bárbaros, mas que não duraram muito tempo, não. Foram destruídos ou pelo avanço dos árabes ou nas próprias lutas internas entre eles. O único desses reinos que teve importância, nós vimos, foi o dos francos, que, por volta do ano 800, se expandiu, originando o Império Carolíngio. Os primeiros reis francos, e aqui a gente tem um momento bem interessante, olha só, que mostra como vão se fundindo aqueles elementos que originaram o mundo feudal. Porque esses reis francos, ao se instalarem dentro do Império Romano e dentro de uma região onde o cristianismo já era a religião oficial e predominante, eles se convertem ao cristianismo. Sim, para ter seu poder respaldado pela Igreja, que é a instituição mais influente naquele contexto ali, né, quando o Império Romano desmorona, a Igreja que tem influência sobre as populações. Para ter seu poder reconhecido e legitimado pela Igreja, eles se convertem ao cristianismo. Clovis foi o primeiro rei franco a se converter à fé cristã. Em troca dessa conversão, a Igreja passa a dar apoio e a legitimar o poder desses reis, orientando, influenciando as populações da época de que era desejo de Deus que as pessoas obedecessem, né, esse soberano, esse rei. Não é por acaso, inclusive, que vem aí uma tradição em que os papas coroam os reis e os imperadores, uma espécie de, vamos dizer assim, reconhecimento, legitimação em nome de Deus do poder daquele monarca, daquele imperador, que agora deve ser obedecido, então, pelos seus súditos como um representante ou alguém ungido, né, pela Igreja em nome de Deus para governá-los. Enfim, repara como vai se dando esse processo de fusão dos chefes bárbaros, dos reis bárbaros, com o poder da Igreja, com os bispos e os papas da época, num processo em que a Igreja passa a dar suporte ideológico, a gente diz, para esses reis, e eles passam a dar suporte militar para a Igreja, já que ela não desfruta de um exército propriamente, ou de uma força que possa impor sua autoridade. É mais pela força da fé e pela influência, né, que a fé cristã tem de predominante entre as populações espalhadas pela Europa dessa época. Mas tu viu como vai se dando a fusão da Igreja com esses chefes guerreiros germânicos? Eles vão trocando apoio. A Igreja legitimando o poder deles e eles dando respaldo militar para a Igreja. E cedendo, inclusive, parte das terras que conquistaram para a Igreja. Daí vai vir o chamado patrimônio de São Pedro, que vai transformar a Igreja, aos poucos, numa das instituições mais ricas, do maior senhor feudal da Europa medieval. Sim, quando a gente chegar no período de apogeu da Igreja, lá por volta do ano 1000, 1100,
1/3 das terras na Europa, em algumas regiões, metade das terras agriculturáveis são terras que pertencem à igreja. São feudos eclesiásticos administrados por bispos e abades. Ou seja, a igreja vai se transformar no maior senhor feudal da Europa dessa época. E boa parte dessas terras vem não só daqueles que vão aderindo, né, e se juntando às congregações religiosas, à vida clerical, mas vem também de terras que foram entregues pelos chefes bárbaros que invadiram o império e cederam parte dessas terras para a igreja em troca do apoio que recebem dela. Olha como vão se fundindo. E tem mais. A própria nobreza feudal, que a gente vai ver surgir agora como classe dominante no mundo medieval, ela também resulta dessa fusão. Normalmente é através de uma política de casamentos que esses guerreiros ou chefes bárbaros vão se fundindo com as famílias da antiga elite romana. Seja pela política de casamento, seja divisão de terras. Normalmente esse chefe bárbaro que chega se apodera das terras e normalmente metade fica com o antigo proprietário e metade passa agora para o controle desse chefe guerreiro e dos guerreiros que lutaram ao lado dele. Mas numa política também de casamento, eu disse, vão se fundindo os setores da antiga elite romana com esses chefes bárbaros que vão invadindo o Império Romano, originando o que a gente vai chamar de nobreza feudal. Então, sim, eu estou te alertando para isso porque especialmente no mundo contemporâneo, a Revolução Francesa, né, servindo como uma espécie de modelo de como se desenrolam as revoluções e as transformações históricas, nos levou a imaginar, e a tradição marxista também tem muita influência nesse sentido, mas nos levou a acreditar que os processos de passagem, de transição de uma época para outra, de um sistema econômico para outro, se dava através de uma ruptura, de um processo revolucionário, tipo uma classe que vai ascendendo, no caso, né, a burguesia, num certo momento se sente forte, capaz de derrubar a antiga classe dominante, a nobreza, e assumir o poder político. Esse é o modelo da Revolução Francesa. Mas hoje nós sabemos que é muito mais um processo de fusão do que um processo de ruptura. É muito mais um processo de conciliação de velhas elites com novas elites que vão se fundindo, do que um processo de violência e ruptura em que uma nova elite elimina e substitui a velha elite. Ou seja, o caso da Revolução Inglesa, em que a nobreza progressista vai se fundindo com a burguesia, que compra títulos de nobreza, que através do casamento vai se fundindo com a aristocracia, seria um modelo muito mais, vamos dizer assim, historicamente comprovável do que esse processo de ruptura. Em outras palavras, a Revolução Francesa seria mais uma exceção do que um modelo de transformação histórica. Transformação, eu disse mesmo que ali no fim do Império Romano seja um processo violento, mas não é um processo violento de enfrentamento de uma antiga classe dominante, decadente agora, com uma nova classe dominante que vai se impondo e se afirmando agora. Não, ele é muito mais um processo de mistura, de fusão, de conciliação de velhos com novos interesses e que vão se reestruturando, se reorganizando em função da nova realidade que foi se estabelecendo. Mas, enfim, estamos fazendo disso aqui sempre, assim, abordagens e aproximações que nos levam-se agora ao ponto mais importante da aula. Nós temos, normalmente, as questões sobre esse período querem que tu identifique as características do mundo medieval, as características do mundo feudal, as características do feudalismo. Eu sei que agora vou chover um pouquinho no molhado, como se diz, porque é um conteúdo que vocês dominam muito bem. Vocês já viram isso várias vezes na escola, no cursinho, se alguém eventualmente já fez esse pré-vestibular, certamente organizou no seu caderno resumo das características do feudalismo. Então, eu sei que aqui não estou falando de nada muito novo, mas vamos repassar o que é básico, que a gente não pode perder de vista. Temos, eu te disse, agora um novo sistema econômico, social, político e cultural que foi se afirmando na Europa nos primeiros séculos da Idade Média, que a gente chama de sistema feudal, modo de produção feudal ou feudalismo. Eu te disse que é lá por volta do ano 900, 1000, que essas características do sistema feudal ficam bem nítidas, e nessa parte da Europa centro-ocidental. Porque eu te falei que, saindo dali, a gente já começa a encontrar variações desse modelo, num poder mais centralizado na figura do rei em uma região, na sobrevivência do comércio em outra parte da Europa. Mas, de maneira geral, são essas características que a gente vai listar agora. Ou seja, primeiro, um feudo tende a ser uma unidade econômica, social, política, porque ele tende a uma autossuficiência que faz com que tudo que seja necessário para o consumo da população seja produzido ali mesmo. Além do mais, o poder que o senhor tem sobre as suas terras, né, um poder quase que absoluto, ou seja, ele é um soberano que estabelece tributos, administra a justiça,
estabelece seus impostos, tem seu próprio exército formado por seus vassalos, cunha sua própria moeda. Por isso, estou dizendo, é quase que uma unidade econômica, social e política, é como se fosse uma célula daquele corpo que é o corpo do mundo feudal. Ali, num feudo, estão sintetizadas todas as características dessa época. Se a gente enxerga e entende a vida num feudo, a gente praticamente está entendendo como funcionava a vida na Europa dos primeiros séculos da Idade Média, ou desse período de 900, 1000, 1100, mais ou menos, que a gente está vendo agora. E que características são essas? O que caracteriza basicamente o feudo, com unidade, né, é o fato de que ali, vamos dizer assim, temos uma economia que atende às necessidades daquela população, e o centro do feudo é o burgo, é o castelo. Porque, aliás, repara, já que falamos, né, de símbolos, o Coliseu, eu te disse, era o símbolo da civilização romana, o Partenon, o símbolo da civilização grega. Por que o símbolo da Idade Média é o castelo? Justamente porque ele significa a chance de sobreviver nesse mundo de violência generalizada, de guerra, de conflito. Sim. Estamos, eu te disse, num período bem caótico, em que o Estado desapareceu, eu te disse, guerras, invasões, massacres, ou seja, um período de conflito e de violência generalizada. Ora, o castelo significa a chance de sobreviver nesse mundo caótico de violência generalizada. Ali a população se refugia e ali, em princípio, ela está segura. Só disse, não dava para derrubar as muralhas do castelo? Não, esses são os castelos hollywoodianos, vamos dizer assim, os que são tomados, porque um castelo mesmo, na Idade Média, praticamente é inexpugnável. Imagina, não existiam canhões, não existiam armamentos que permitissem, na época, destruir uma fortaleza. Então, como é que se tomava um castelo? Pelo cerco, pelo sítio, forçando a população, depois de semanas, meses ou até de anos de cerco, de isolamento, a se entregar pela fome. Não é por acaso que os conflitos na Idade Média se arrastam por longos períodos, né? A gente diz Guerra dos 100 anos. Claro, aí nós vamos ver que tem as peculiaridades de um conflito tão extenso. Mas as guerras se prolongam por, né, bastante tempo, porque normalmente essas campanhas significam o quê? Tomar uma região significava tomar castelo por castelo, o que implicava cercar cada um deles durante um longo período até a população se entregar pela fome. Mas aí vem, né, o saque, o massacre, a pilhagem, o estupro e tudo de ruim, de modo que eles resistiam o máximo que podiam. Mas era pelo cerco, o único jeito, vamos dizer assim, de forçar a rendição da população e tomar o castelo. Mais tarde, no fim da Idade Média, quando surgem os canhões, as armas de fogo, é que o castelo vai deixando de ser símbolo de uma fortaleza inexpugnável de segurança e proteção. Mas assim foi, durante quase todo o período medieval. Então, o burgo, o castelo, é o centro do feudo, né? E ali a população se refugia nas suas altas muralhas quando é atacada. Ao redor do burgo ficam, então, as aldeias e as terras que são cultivadas pelos camponeses. Elas podem ser divididas em dois grandes lotes, ou em três grandes lotes. O manso senhorial, ou domínio, são as terras que são cultivadas pelos camponeses, mas cujo produto eles entregam para o senhor. É o principal tributo, a principal obrigação que eles devem para o senhor, em troca da proteção que recebem. A gente diz pagar corveia, que significa trabalhar nas terras do senhor, no manso senhorial, no domínio, durante 3 ou 4 dias por ano, e entregar o que foi produzido ali para o senhor. Mas existe um outro lote, uma outra parte da terra, o manso servil. Aí são lotes de terra cultivados pelos camponeses para o seu sustento direto. Mas do que eles produzem aí também precisam entregar uma parte para o senhor. Normalmente, a metade do que é produzido no manso servil. A talha. Estou citando as obrigações servis, as obrigações que os servos deviam para os seus senhores. A mais importante, prestar corveia. Trabalhar, eu disse, 3, 4 dias por semana no manso senhorial, no domínio, e entregar o que produziram ali para o senhor. Mas também tinha a talha, entregar parte do que produziram no manso servil, aquele que eles exploram diretamente para o seu sustento. Existe uma terra que é utilizada em conjunto. O senhor faz suas caçadas, os camponeses ali apanham lenha ou criam seus rebanhos. É o chamado manso de reserva, ou terra comunal. Olha que interessante. Então tem 3 grandes lotes, 3 grandes espaços cultivados, ou que podem ser cultivados. O manso do senhor, o manso servil, ou seja, as terras cultivadas para o sustento dos camponeses, e o manso de reserva, a terra comunal utilizada em conjunto. Mas além de entregar parte do que produziram, os camponeses pagam, por exemplo, quando usam um moinho que pertence ao senhor para moer o trigo e fazer farinha, ou quando usam o lagar para pisotear ovo e fazer o vinho. Normalmente, a arado e essas instalações todas são pertencentes ao senhor, de modo que os camponeses têm que pagar, normalmente com produtos para utilizá-los. Se moeu o trigo no moinho, deixa uma parte da farinha, utiliza como pagamento. Se pisoteou a uva no lagar para fazer o vinho, deixa uma parte do vinho como pagamento.
e assim por diante. A gente chama de banalidades esses tributos pagos com produtos para utilizar instrumentos e instalações do senhor. Existem ainda as prestações, perdão. Quando o filho do senhor vai se tornar cavaleiro e é preciso comprar uma armadura, coisa cara na época, quando a filha do senhor vai casar e tem que organizar um dote, ou seja, uma espécie de prêmio para quem vai desposá-la. Enfim, tem várias situações. Ou, por exemplo, uma tempestade destruiu a ponte que liga o burgo, né? A aldeia tem que ser reconstruída, os camponeses vão reconstruir. Ou o senhor está viajando, né, pela sua propriedade com seus guerreiros, precisa de alojamento, de alimento, é obrigação dos servos fornecer isso para o senhor e para a sua comitiva. Enfim, tem uma infinidade de obrigações e taxas que os camponeses devem para o senhor. E isso para não falar de certos privilégios arraigados, né? Porque tudo isso tem a ver com o peso da tradição e do costume. Então, só para citar um dos que, vamos dizer assim, às vezes nos chocam na nossa moralidade moderna, mas por exemplo, era direito do senhor desfrutar da noite de núpcias com a camponesa que casava. Jus prima noite, direito à primeira noite, era um privilégio do nobre. Imagina. Aliás, isso está retratado em vários filmes. Deixa eu ver se eu cito um mais recente. Coração Valente. Mel Gibson faz o papel de um herói escocês chamado Wallace. Mas, enfim, quando ele casa com a camponesa, né, eles são apaixonados um pelo outro, mas quando ele casa, eles casam escondido. Para ele não ter que entregá-la na noite de núpcias para o nobre inglês, que era o senhor daquela terra, que eles odiavam, detestavam tanto, né, que o filme fala dessa luta dos escoceses pela sua independência, pela sua autonomia. Mas, enfim, tem outros filmes, por exemplo, O Senhor da Guerra, é uma produção hollywoodiana mais antiga, lá da década de 70, Charlton Heston faz o papel de um senhor feudal, que vai tomar posse do seu feudo, ele se apaixona por uma camponesa, a tradição não permite que eles possam se vincular diretamente, mas quando ela casa com um camponês na aldeia, ele faz valer o direito dele à primeira noite. E aí a aldeia entra em ebulição, ou seja, fecha o tempo, tem um conflito, enfim. Mas, repara, esse é um de tantos privilégios dos quais, assim, os nobres desfrutavam, isso dependendo da região, né, estava mais arraigado pelo peso da tradição e do costume. Mas era uma infinidade de tributos, obrigações e de privilégios dos quais os nobres desfrutavam, diz que marcam então aí a relação do senhor com os seus camponeses, com os seus servos. Temos uma economia de subsistência, voltada para consumo, que tem de autossuficiência, a gente diz uma economia fechada. Fechada porque nada entra e nada sai de um feudo. Uma economia de redoma, a gente diz. Por quê? Porque diz o ditado que num feudo se produz tudo que se consome tudo que se produz. Num feudo, eles produzem tudo que consomem. Quer dizer, não precisa adquirir nada, nem tem como. As cidades praticamente desapareceram, o comércio praticamente morreu. Eles produzem tudo que consomem e consomem tudo que produzem, ou seja, não sobra nada, não tem o que vender, nem se produz para comercializar, porque, em princípio, não tem. Isso não quer dizer que não exista uma troca direta ali na própria aldeia, né, entre os camponeses, que a gente chama de escambo, porque não envolve moeda, e que troca produto por produto conforme a necessidade ou conforme houve um excedente. Então, alguém produziu, né, mais vinho do que consegue consumir, troca uma parte desse vinho, por exemplo, por algum trigo. Ou, né, produziu, por exemplo, um tecido e troca isso por uma ferramenta. Bom, na própria aldeia podem se dar trocas diretas, na feira, normalmente, que vai se organizar depois, e esse comércio vai se intensificar. Mas repara que era um comércio local e o mais importante, não se produzia com esse objetivo. O objetivo não era produzir para trocar, como vai predominar, por exemplo, numa economia capitalista, em que tudo é produzido para o mercado, para a troca, se especializando intensamente. A economia de um feudo é diversificada, eles têm que produzir de tudo um pouco. E é uma economia, vamos dizer assim, em que praticamente não se produz excedente, até porque não tem, né, como comercializar. O que acontece se um camponês produzir mais do que, né, o costume, a tradição e a técnica da época permitem? Ou ele vai pagar mais tributos, o senhor vai se apropriar daquilo, ou aquilo vai apodrecer, porque não tem, vamos dizer assim, como ser comercializado. De modo que já vai se organizando a própria produção em função, mais ou menos, do ritmo, né, e das necessidades de consumo. O fato é que o feudo vai se mostrando quase que uma unidade isolada. Autossuficiente, então, uma economia de subsistência, eu te disse, fechada, estática, a gente diz também, porque nada entra e nada sai de um feudo.
Diferente de uma economia capitalista em que se produz e se circulam, né, os produtos, as mercadorias, num feudo de si, o que é produzido ali é consumido ali mesmo. A gente chama também esse tipo de economia natural. Ou seja, quase não tem circulação de moedas, quase não existe especialização. Eu disse quase, né? Quase sem especialização, quase sem circulação de moedas, quase sem comércio, para abrir sempre aquele espaço para exceção. Mas isso significa que naquela época, se tu quisesse, por exemplo, um artigo de metal, né? Uma armadura, uma espada, tinha que ir até os poucos locais onde ainda sobreviviam forjas, fundições, uma cidade como Toledo, na Espanha, por exemplo, onde tu podia adquirir esse tipo de produto. Ou querias, por exemplo, um tecido de boa qualidade, que não fosse um trapo tecido no teu feudo bom, então tinhas que ir até regiões como a Flandres, porque lá sobrevivia uma produção artesanal, uma produção de tecidos de qualidade relativamente, vamos dizer assim, estável. Ou se tu quisesse, por exemplo, artigos de couro, uma cela, por exemplo, correias. Bom, aí tinha que ir até lugares como Estrasburgo, por exemplo, que era ali no sul da Alemanha, que era uma região onde sobrevivia ainda uma produção especializada de artigos de couro. Enfim, sobrevive em algumas partes da Europa, alguma especialização, mas de maneira geral, no feudo, a economia tende a oferecer essa diversidade. O que significa uma produtividade baixa, né? Nos primeiros séculos da Idade Média, inclusive, a produtividade é baixíssima. Bom, vamos já colocar aqui, ó, a fome é uma ameaça permanente, constante para essas populações da Europa medieval. Mesmo tendo ali esse acesso à terra, mas utilizando instrumentos tão rudimentares, técnicas tão precárias, e aquela situação de caos que marcou ali o fim, né, do Império Romano do Ocidente, com o desaparecimento das cidades, fez as forjas desaparecerem. Os instrumentos de metal se tornaram raros. Um camponês, nos primeiros séculos da Idade Média, ara a terra com um arado de madeira. A produtividade agrícola, eu disse, é ridícula, é irrisória. E a fome é uma ameaça constante para essas populações. Não é por acaso. Repara que a gente está já captando, né, através de algumas palavras-chave, a realidade do mundo medieval. Que palavras são essas? Violência, por exemplo, já nos demos conta. Misticismo e religiosidade também já nos demos conta. Mas agora já estou citando outras. Ó. Fome é outra ameaça constante para essas populações. Não é por acaso que as pestes, quando assolam a Europa nessa época, varrem populações inteiras. A peste negra é só a mais conhecida, até pelo seu impacto, dizimou quase metade da população europeia num espaço curtíssimo de tempo, cerca de 30 milhões de pessoas. Mas as pestes varrem periodicamente a Europa. E quando as cidades renascerem, sem qualquer saneamento, sistema de esgoto, outros, assim, e elementos de saúde pública, mas enfim, aí mesmo que vai ser um caos, porque a propagação de doenças, né, de pestes, de epidemias, vai se transformar nisso num outro problema sério dessas cidades da Europa, especialmente ali na Baixa Idade Média, quando elas começam a renascer e a crescer de novo. Olha só, violência, misticismo, fome, penúria, peste, sujeira, imundícia. Olha algumas palavras-chave para nos aproximar do contexto medieval, né? E embora, repito, a gente tem que tomar aquele cuidado de não cair em estereótipos, né? Em visões distorcidas ou excessivamente simplificadas. Mas, sim, a produtividade tão baixa, basta uma colheita ruim, ou seja, uma estiagem prolongada, uma praga que atinge a lavoura e a fome toma conta daquela região e já começa a dizimar populações. Uma economia muito simples de subsistência e de baixíssima produtividade, como a gente está vendo. Tem uma escassez na circulação de moedas, eu te falei, porque, afinal de contas, o comércio é uma atividade com pouquíssima importância. Mas, apesar de existir pouca circulação, tem uma grande diversidade, porque cada senhor cunha a sua própria moeda, que circula localmente, às vezes só tem valor naquela região. Normalmente ela não tem ouro e prata na composição, então ela tem mais um valor simbólico, circula em pequenos territórios. Eu não sei onde aquele senhor tem algum poder, alguma influência. Então, pouca circulação, apesar de existir uma diversidade, ou seja, várias moedas circulando ao mesmo tempo, mesmo que, repito, muitas vezes elas tivessem mais um valor simbólico. Ok? A sociedade reflete essa economia estática. Ela também é uma sociedade sem mobilidade. Não tem a rigidez de uma sociedade de castas, como a gente viu, por exemplo, lá no Oriente da Antiguidade, como caracterizou, por exemplo, a sociedade na Índia. A gente viu, inclusive, tem resquícios até hoje. Mas a sociedade estamental da Idade Média, mesmo não tendo a rigidez de uma sociedade de castas, ela também é uma sociedade em que a mobilidade é muito rara.
Estamentos são camadas que não se misturam. Camada aristocrática, os nobres, e os homens de condição simples, ou seja, que dependem de um senhor, os servos, os camponeses. Ora, uma sociedade estamental, porque não existe a possibilidade de um camponês se transformar num nobre ou de um nobre ter a infelicidade de se transformar num servo. Mas existem pequenas possibilidades de mudança. Por exemplo, um servo podia ser libertado pelo seu senhor da sua condição de servo. Isso não era comum, mas podia acontecer. Aí ele se transformava num camponês livre, a gente diz um vilão. Vilão é o raro camponês livre que existe na Europa da Idade Média, porque de maneira geral eles estão presos à terra e a um senhor, ou seja, são servos. Mas um servo podia ser libertado e se transformar num vilão, embora isso não fosse coisa comum ou frequente, mas existia. Ora, numa sociedade de castas, nem mesmo essa pequena possibilidade existe. Ou de um cavaleiro, quer dizer, a gente chamaria então de pequena nobreza, que ao lutar ao lado de um senhor ganhou como recompensa uma terra e um título, e aí se transformou num marquês, num conde, ou seja, passou a fazer parte da alta nobreza. Mas repara que ele mudou dentro do mesmo estamento, da condição de pequena nobreza para a condição de grande nobre, ou da condição de camponeses preso à terra, servo, para a condição de camponês livre. Ou seja, quando existe mudança, e isso não é comum, mas quando existe é dentro do mesmo estamento, e não de um estamento para outro. Não quer dizer que senhores não se apaixonassem por camponesas, que homens de condição humilde não se apaixonassem por mulheres originárias da nobreza, enfim. Isso não quer dizer que essas relações não existissem, né? Mas elas não são aceitas na época. O que acontece, por exemplo, com o filho de um casamento, ou de uma relação, melhor dizendo, entre um senhor e uma camponesa. Mesmo que o senhor assuma a paternidade, né? Crie a criança como seu filho, mas ele nunca vai ser visto como um verdadeiro nobre, ou seja, ele é um bastardo, como se diz, ele não tem sangue totalmente puro, sim, é uma linhagem, né? Eu sou nobre porque tenho relações de parentesco com os nobres, ou seja, está no meu sangue, de modo que não era o caso, por exemplo, de uma criança que nascia de uma relação como essa. Mas, enfim, só para te dizer que a tradição e o costume na época não aceitam que pessoas de estamentos diferentes se vinculem. Mesmo, repito, que na prática isso possa acontecer como acontece em qualquer época, porque o amor, eu te disse, ultrapassa convenções sociais, preconceitos e todo tipo de restrição que muitas vezes se coloca para ele. Ele é incontrolável, ainda bem. Ainda bem. Bom, mas enfim, temos, já te disse aí, já uma espécie de painel, né, da economia, como é que a sociedade... É uma sociedade baseada na terra, né? Quem é nobre? Quem tem terra. Quem descende de senhores é senhor. Quem é camponês? Quem nasce filho de camponês. Então, os papéis também vão sendo determinados hereditariamente. É uma sociedade estamental, uma sociedade de ordens, a gente diz, praticamente sem mobilidade, baseada na terra, na força da tradição e do costume. E baseada também numa ideologia conformista, né? Difundida pela igreja, que dizia que Deus tinha feito o mundo desse jeito e tinha dado para cada um papel. A tradição medieval diz que Deus criou 3 ordens, 3 estamentos. A primeira ordem, o clero, Deus criou para que eles rezassem, salvassem nossa alma e nos conduzissem de volta para o céu. Essa era o sentido da existência. Se purificar nessa vida através do sofrimento, através da penitência, para poder voltar para o céu. E era o clero encarregado, então, de salvar nossa alma. É a primeira ordem. A segunda ordem, criada por Deus, os guerreiros, Deus havia criado para que eles lutassem, defendessem, protegessem os cristãos indefesos nesse mundo de violência, como a gente está vendo. A nobreza guerreira. E a terceira ordem, os camponeses, os servos, Deus havia criado para que eles trabalhassem e sustentassem os que rezavam e os que lutavam, ou seja, cada um tinha uma função importante. Uns orar, rezar e salvar nossa alma, outros proteger o nosso corpo enquanto a gente permanece por aqui, os guerreiros, e outros trabalhar para sustentar os que rezavam e os que lutavam. E repara que dentro de uma visão de mundo condicionada pela religião, as pessoas tendiam a se conformar ao papel que Deus lhe deu. Até porque todo tipo de questionamento pode ser facilmente refutado dentro dessa visão de mundo. Por exemplo, imagina, né, um camponês que, inconformado, questionasse a sua condição miserável, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Ou, quem sabe, é dos pobres e dos humildes, dos sofridos do reino dos céus. Ou, quem sabe, essa aqui, ó, Deus dá para cada um a cruz que cada um consegue carregar. Quer dizer, se a tua cruz é muito pesada, se tu muito sofre aqui, é sinal que tu tens uma recompensa, eu te disse, proporcional nesse outro mundo. Sinal que Deus, onde assim, confia muito na tua fé e na tua capacidade